Hoje nós vamos iniciar uma nova série, finalizando a nossa série sobre paternidade, né? Viemos sobre família, paternidade, e agora nós vamos entrar numa nova série chamada O Reino de Deus. Por isso nosso esforço em cantar, em louvarmos o nosso Rei, né? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E essa série é muito especial porque Jesus, ele fala, né, no Novo Testamento, não só Jesus, mas Paulo, mas a maioria é Jesus, ele cita muito essa expressão, reino de Deus, ou o reino dos céus, dependendo do evangelista. Mateus usa muito a linguagem reino dos céus, Lucas usa muito o reino de Deus, e Jesus, isso ocorre 98 vezes, só no Novo Testamento. Ou seja, tinha algo na cabeça de Jesus que era diferente do que os judeus já tinham visto até aquele momento, durante 4.000 anos de história do povo judeu, que queimava no coração de Jesus. Essa expressão, o reino dos céus, o reino de Deus, era algo muito comum na mente de Jesus. E nós precisamos nos debruçar sobre esse conceito, essa ideia, para entendermos o que é o reino de Deus, né? Jesus falou muitas coisas importantes sobre o reino de Deus, e eu queria te convidar a pensar sobre esse assunto e a tentar trazer esse reino, como Jesus orou, né? O reino de Deus venha na terra como é nos céus. E é muito importante entender a estrutura do reino de Deus, porque ninguém viaja para um outro país sem entender o funcionamento daquele novo reino. Principalmente se você for para um país que é mais perigoso, né, no Oriente Médio, é impossível você ir para lá sem entender minimamente como funciona aquele reino. Quais são as leis que regem aquele reino? Quais são os costumes daquele reino? O que acontece naquele lugar que você precisa se adequar, né? Então, se é assim na vida natural, você vai para um país e precisa entender como funciona aquele reino, muito mais precisamos entender como funciona o reino de Deus, porque nós fazemos parte desse reino, né? Quando somos cristãos, nós fazemos parte desse reino. E eu queria te convidar a abrir Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte. Quero trazer 2 exemplos, onde Jesus cita essa expressão, o reino de Deus. Mateus 6,33, um texto muito famoso. Jesus diz, Mateus 6,33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então, o primeiro ponto que Jesus nos fala é, esse reino deve ser buscado em primeiro lugar, não em segundo, nem em terceiro, mas em primeiro lugar o reino. Agora, vai um pouquinho mais para frente, Mateus capítulo 12, verso 28. Jesus também fala, mais uma vez, sobre o reino de Deus. Aqui, em Mateus capítulo 6, ele está no Sermão do Monte, né? Ele está falando sobre ansiedade. Então, o contexto lá é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, nos livra dessa ansiedade de querer ganhar a vida. A vida já foi ganha, foi dada de graça, né? Se a gente buscar o reino em primeiro lugar e a sua justiça, todas as nossas necessidades serão supridas. E aqui Jesus agora está enfrentando os fariseus, né? Os fariseus estavam buscando uma oportunidade de pegar Jesus em uma contradição para justificar a morte que eles queriam fazer, né? Matar Jesus. E Jesus aqui, eles começaram a acusar Jesus que ele curava em nome do diabo, do Beelzebul, o maioral dos demônios. E aí Jesus responde, Mateus 12, 28, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Então isso é muito interessante, porque o reino de Deus já chegou. Existem cristãos que estão vivendo, aguardando o reino de Deus, mas o reino de Deus já chegou. O reino de Deus sempre existiu, é isso que nós vamos ver hoje, né? O reino de Deus, origens e fundamentos, esse é o tema da mensagem hoje. Quando surgiu o reino de Deus e quais são os seus fundamentos principais. Então, de uma forma
geral, o reino de Deus sempre existiu, porque Deus sempre existiu, ele sempre foi rei, né? Ele vivia, não sei se essa palavra vivia cabe ao reino de Deus, porque lá não tem tempo, né? Antes de criar a matéria, mas Deus vivia em comunhão perfeita entre o Pai e o Filho, né? Entre o Filho e o Espírito Santo, ele é o Pai. Então, o reino dele é eterno, o que a gente acabou de cantar. O reino é eterno. O reino sempre existiu, mas a manifestação aqui na Terra, de forma mais visível, veio com Jesus, de forma mais palpável. Deus trouxe a sombra aos homens até a vinda de Jesus, né? Uma sombra, né? Como Hebreus fala, que a lei era sombra. Então o reino de Deus já estava presente também, até Jesus vir já estava presente, nunca deixou de existir, sempre esteve presente. Mas Jesus trouxe o reino de uma forma mais palpável, mais visível, de forma mais intensa. E é isso que significa o reino de Deus. Ele já foi inaugurado. Jesus já inaugurou o reino de forma mais visível na terra. Então nós não estamos esperando o reino de Deus, né? A Bíblia diz que alguns judeus eram justos e esperavam o reino de Deus. E quando Jesus chega, o reino chegou. O reino foi inaugurado. Então nós já estamos vivendo no reino. Não em sua plenitude, mas já estamos vivendo no reino de Deus. E já devemos viver no reino. E o que isso significa é o que nós vamos tentar nos debruçar na Escritura hoje para entender. Então, reino de Deus é toda esfera em que Deus reina. O David já trouxe essa definição para a gente. Reino de Deus é toda esfera em que Deus reina, porque Deus é o nosso rei. E quais são as esferas que Deus reina? E aí há aquela mesma confusão entre muitos cristãos. Esses cristãos que estão esperando o reino de Deus, eles acham que, por exemplo, a política, Deus não reina na política, né? Porque a política tem muita coisa errada. Mas não, Deus reina em todas as esferas. Ele é o criador de tudo, ele é o criador de toda a ordem. Então ele é soberano sobre tudo. O fato de haver coisas ruins em alguma esfera, o fato de haver beleza, feiura nas músicas, mentira nas músicas, não significa que Deus não reina na arte. Deus reina em tudo. A questão é, o mundo jaz do maligno, ou seja, o mundo está sob o domínio por causa da nossa liberdade que nós damos para o diabo atuar na nossa vida. Então, momentaneamente, o diabo tem algum poder sobre esse mundo, mas Deus não perde o seu controle em nada. Deus continua sendo o rei soberano. Ele controla, inclusive, o que o diabo pode fazer ou não. E ele tem um bom propósito para tudo isso. Todo mal, Deus tem um propósito para alcançar um bem com isso. Então, por mais que o diabo influencie pessoas nesse mundo e tenha alguma influência nesse mundo, Deus, em sua soberania, tem algum propósito bom, inclusive com esse mal. Muitas pessoas, inclusive, se achegam a Deus no sofrimento. Isso é uma constatação universal. Como dizia um filósofo, é mais difícil lutar contra o prazer do que contra a dor. Ou seja, isso é muito bíblico. Por quê? Porque quando está tudo bem, a Bíblia também já nos mostra o que era o livro dos juízes. Quando estava tudo bem, o povo abandonava, aí Deus mandava juízo, e aí vinha um Salvador e voltava a paz. Aí o ciclo voltava. Então, sempre quando há muita paz, muita prosperidade, a nossa tendência humana, por causa do pecado, é se distanciar de Deus. Por isso que a Bíblia diz, quem está de pé, cuide-se para que não caia. Então, o momento que você mais tem que buscar a Deus na sua vida é quando está tudo bem. Esse é o momento que a gente mais tem que buscar a Deus. Quando está tudo bem, é que a gente tem que aumentar o nosso alerta. Por quê? Porque quando a gente está passando por um momento de dificuldade, naturalmente a gente jejua, a gente vem mais na igreja, a gente faz... Não é isso? Essa é a nossa natureza. Então, quando está tudo bem, muito cuidado. Quando está tudo mal, a gente busca a Deus com mais facilidade. Então Deus, ele reina em todas as esferas. Não há um centímetro quadrado na existência do cosmos onde Deus não reina. Só que tem um detalhe. Há apenas um lugar em todo o universo onde Deus soberanamente escolheu dar essa autonomia
para que ele não reinasse, se não fosse benquisto, que é o nosso coração. Quando a gente olha para a Escritura, quando a gente vê lá em Ezequiel, ele dizendo para Jerusalém, olha, eu quis purificar vocês, mas vocês não quiseram, povo rebelde. Né? Jesus, em Mateus 23, verso 37, ele lamenta sobre a mesma Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas. Quantas vezes eu quis juntar vocês como um pintinho ajunta os filhotinhos, como uma galinha junta os pintinhos, mas vocês não quiseram. Né? Nos discursos de Estevão, lá em Atos capítulo 7, ele fala aos fariseus, olha, vocês sempre rejeitando e resistindo o Espírito Santo. Então, esse Deus soberano, esse Rei soberano, que reina sobre todo o cosmos, soberanamente decidiu deixar com que o nosso coração seja algo que deve partir de nós. Se nós vamos deixá-lo reinar ou não. Em todo o universo, só há esse centímetro quadrado em que Deus, soberanamente, isso não anula a soberania de Deus, viu, irmão? Porque ninguém obrigou ele a fazer isso, tá? Ele, soberanamente, decidiu dar essa prerrogativa para nós. Então, no nosso coração, ele pode ser rei ou não. Porque depende de nós. Nesse lugar, depende de nós. Submetermos a soberania dele, ao reinado dele, ou não. Ou vivermos como inimigos de Deus. Né? Porque na estrutura do reino de Deus, existem basicamente 3 grupos. O rei, que é Jesus, que é Deus Pai e Espírito Santo. Existem os seus servos, aqueles que o receberam, aqueles que estão se submetendo ao seu reinado, e os inimigos. Então não existe meio termo no reino de Deus. Não existem aqueles que estão em cima do muro. Existem aqueles que talvez dizem que fazem parte do reino, mas ainda não deixaram o seu coração, Deus reinar nos seus corações, mas é uma contradição interna, né? É uma questão que a pessoa precisa resolver. A sua boca fala que Deus é rei, mas as suas atitudes não mostram que Deus é rei. Ele não reina nessa área da sua vida, ele não reina nessa, ele não reina nessa. É só da boca para fora. Então existe o rei, existem os servos e existem os inimigos do rei. Então nós temos que tentar nos identificar com um desses 2 públicos hoje. Nós somos servos e súditos desse rei ou somos inimigos dele? E aí a gente precisa tentar olhar para dentro. Tá, mas eu já me entreguei a esse rei, eu já me dispus a fazer parte desse reino, mas será que as nossas atitudes nos colocam como servos, súditos ou como inimigos de Deus? Porque todo ser humano já nasce inimigo do rei. Em algum momento nós precisamos nos submeter ao seu reinado e nos tornar servos e discípulos dele. Então, essa é a estrutura do reino. E quais são os fundamentos do reino? O que fundamenta o reino de Deus? Quais são os valores mais importantes deste reino? E o primeiro deles, abre comigo lá em 1 João 4,8. 1 João, lá no final da Bíblia. Dos últimos textos da Bíblia. Esses são os princípios fundamentais, fundantes do reino de Deus. 1 João 4,8 diz: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então esse é o princípio mais elementar e esse é o mais importante de todos. Paulo vai reforçar isso lá em 1 Coríntios 13. E fé, esperança e amor, dos quais o amor é o maior. Então não adianta ter fé, não adianta ter obras, não adianta você vender todos os seus bens e doar aos pobres, não adianta você entregar o seu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada vale. Então o amor é o princípio mais elementar do reino de Deus e mais importante. Porque ele é a base de tudo. Se a gente ama, a gente é verdadeiro, a gente é justo e a gente é belo. Então, o reino de Deus, o primeiro, mais importante, é o amor. Deus é a referência do que é o bom e o errado. O bom e o mal, o certo e o errado. Ele é amor. E tudo que não está nesse amor está fora do reino dele. Porque ele
é amor. Isso flui da sua natureza. Então, amor é o primeiro. Verdade é o segundo. João 14:6, né? Esse todo mundo conhece. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então, Deus é a verdade em um sentido teológico, ou seja, toda a realidade espiritual está contida nele. Ele é a verdade. Ele não é uma das verdades, ele não é um dos caminhos, ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida. Então só existe um caminho para se conhecer a verdade, que é o Filho, que é Cristo. Ele contém toda a verdade, ele é a verdade plena. Então a verdade é o segundo princípio fundante desse reino. Por isso a Bíblia fala tanto contra a mentira, contra a falsidade. Por quê? Porque como que um súdito do reino de Deus, que o rei é a verdade, vai estar em falsidade? Não faz sentido. O terceiro é a justiça. Né? Deuteronômio 32, verso 4. Vamos lá, volta um pouquinho lá na lei. Né? Deuteronômio 32, verso 4. É a canção de Moisés, né? Aquele que deu a lei, que escreveu a lei. Deuteronômio 32, 4 diz o seguinte: Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, todos os seus caminhos são justos. Não há injustiça em Deus. E é Deus fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. Então, meus irmãos, Deus é justo. Tudo que Deus faz é justo. Está no seu devido lugar. Essa é uma das definições de justiça, né? Ordem, é posição correta. Deus faz tudo como deveria ser, de acordo com o seu caráter bondoso e verdadeiro. Tudo volta para Ele. Ele está preso nos seus princípios, na sua essência. Deus não pode cometer injustiça porque Ele é amor, Ele é justo. Ele não consegue sair da sua essência. Ele não pode deixar de ser Deus. Então Deus é justo por isso. Ele não há sombra de variação em Deus, Ele não consegue fazer injustiças. E nós, como pecadores e como finitos, para entender algo tão grandioso, muitas vezes algo soa injusto para a gente. Mas nós precisamos confiar, porque a maior prova de que Ele é justo é que Ele tomou a justiça para si, porque Ele também é amor, né? Está tudo entrelaçado. Deus não pode ser fatiado. A gente fatia para entender, porque a nossa mente é limitada. Mas Deus, por ser amor e justo, Ele tomou a injustiça do pecado original para si e devolveu a misericórdia para nós, né? Jesus tomou a ira de Deus para si e devolveu a misericórdia para nós. Essa é a maior prova de que Deus é justo e misericordioso ao mesmo tempo. A cruz é a expressão mais perfeita do amor e da ira de Deus. Mas Deus tomou a ira para si, não despejou em nós, que merecíamos, por sinal. Ele tomou para si. Então Deus é justo, meus irmãos, Ele não comete erros. Então, se você sofre alguma injustiça que não seja relacionada com Deus, nada disso ficará oculto. Um dia toda injustiça virá à tona. Ele não vai deixar nada passar, porque Ele é justo. Cada centavo que você foi roubado, cada palavra maldita contra você, um dia, no juízo final, o tribunal de Deus será justo com isso. Então você pode descansar. A gente pode descansar se nós sofremos injustiças. E aquilo que você acha que Deus foi injusto, da mesma forma, um dia você vai estar de frente para Ele e vai poder questioná-lo, falar: Deus, eu não entendo isso, como isso é justo? E Ele, com todo amor e carinho, vai te explicar e você vai ficar satisfeito com a resposta. Porque Ele é justo, Ele é bom. E por último, Deus é belo, irmãos. A beleza faz parte da estrutura do reino de Deus. Olha para a criação. Olha para tudo que o rei desse reino criou. Ontem eu levei meu sobrinho de aniversário, né? Fiz um passeio com ele, levei lá no topo do mundo. Aí quando você olha aquela cidade lá de baixo, assim, e as nuvens por cima, assim, formando um mar branco,
Eu falei assim, meu Deus, isso é maravilhoso demais. Por quê? Porque ele é belo. Ele é o artista principal. E quando Deus fez o tabernáculo, lá em 2 Crônicas, capítulo 3, ele coloca coisas no tabernáculo que não tem a ver com o apontamento para coisas religiosas relacionadas a Cristo, né? Porque o tabernáculo tem muito dessa simbologia daquilo que apontaria para o Cristo que viria, para o Messias. Algumas coisas ali são puramente para embelezar o tabernáculo, adornos. Deus colocou adornos no tabernáculo simplesmente para enfeitar o tabernáculo. Por quê? Porque ele é belo. Então, amor, verdade, justiça e beleza são os princípios fundantes desse reino. E nós estamos aqui para tentar trazer esses valores para a Terra. E aí, agora abra comigo. Nós vamos pensar agora sobre a origem desse reino. Abre em João 1. João 1:1. Quando surgiu o reino de Deus? João 1:1. Esse é o texto na Bíblia em ordem cronológica. Esse é o primeiro texto. Não é Gênesis 1:1, né? Porque esse texto aqui, cronologicamente, está antes de Gênesis 1:1. Por quê? Porque aqui diz, olha, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Então esse princípio aqui não é um princípio temporal. Isso aqui vem antes de Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio aqui, esse é um princípio de eternidade, porque a gente precisa de uma palavra para isso, né? Essa é a nossa dificuldade humana de descrever algo tão grande. E João precisou dessa palavra. No princípio, ele era. Então, meus irmãos, o reino de Deus sempre existiu, porque Deus sempre existiu. E ele sempre foi rei. E ele sempre reinou na família da Trindade. Ele em perfeita comunhão de amor eterna entre o Pai, Filho e o Espírito Santo. Então o reino de Deus não tem uma origem temporal. Ele é. O reino de Deus sempre existiu. Agora, quando a gente vai lá para Gênesis 1:1, a gente vê o início temporal das coisas criadas. Que é o quê? No princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui Deus cria. Céu é o quê? Espaço e matéria. Tudo começou ali. Não existia tempo. Deus criou os céus e a terra. O espaço-tempo. Céus é espaço e tempo. E a terra é matéria. Então, quando Deus cria céus, o espaço-tempo passa a existir. Porque Deus já existia na eternidade. Ele não surgiu. E a terra tem a ver com a matéria. Tem a ver com todas as moléculas que compõem o universo. Surgem aqui. É o início temporal, é o início espacial, é o início material do nosso mundo que nós conhecemos. Então aqui, quando Jesus diz, o meu reino não é deste mundo, não tem a ver com que Deus não reina nessa terra, né? Tem a ver com o reino dele não surgiu a partir de Gênesis 1:1, porque o reino dele já existia, ele sempre foi, ele é e sempre será. Então o reino não tem uma origem absoluta nesse sentido da palavra, de origem, de surgir. O reino de Deus sempre foi e sempre será. Aqui surge a criação. E aí existe uma estrutura na criação que é muito importante de lembrarmos. E isso pode ser resumido em 4 palavras, que é criação, queda, redenção e restauração. Se essas 4 palavras estiverem fixas na sua mente, tudo vai fazer mais sentido na vida. Tudo que você pensar a partir dessas 4 palavras fazem mais sentido. Então Deus criou todas as coisas e ele disse que era bom ao final de cada dia. Então Deus cria tudo bom, tudo em harmonia, né? Ele organiza o cosmos que ele criou, dá ordem e cria o ser humano, as aves, os animais, a natureza, cria tudo em ordem, com uma hierarquia, né? O homem cuidando da criação, regendo a criação. Então, existe uma ordem nesse reino. E a ordem criacional, é a ordem do princípio. E dentro dessa criação, existiam 4 relações que viviam em perfeita harmonia.
Abra comigo em Gênesis 3:8. Gênesis 3:8. Então, Deus cria tudo em Gênesis 1 e 2. A partir do Gênesis 3, começam a vir o que a gente chama de queda, né? A desordem começa a surgir. E no Gênesis 3:8 diz o seguinte: ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor, que andava no jardim quando soprava a brisa do dia. Gente, Deus visitava o homem na viração de cada dia. Então ali fala de uma relação de Deus com o homem. Eles tinham uma comunhão perfeita, eles tinham uma comunhão plena antes da queda. Aqui ele já ia se esconder porque já tinha acontecido a queda, né? Mas Deus andava pelo jardim na viração de cada dia, antes da queda. Então a relação de Deus com o homem era de uma perfeita comunhão. E existe a relação do homem consigo. Adão, antes da queda, ele era a imagem de Deus, ele não tinha crise existencial. Ele sabia de onde ele tinha vindo, ele sabia por que ele estava na terra, e ele sabia para onde ele ia. Ele tinha resposta a essas 3 perguntas mais inquietantes da humanidade: origem, propósito e destino. Adão estava... não era necessário psicólogos naquela época, psicanalistas. Por quê? Porque ele sabia quem ele era, ele não tinha crise existencial. Ele sabia que ele tinha sido criado à imagem de Deus. E a terceira relação é a relação do homem com o próximo. Em Gênesis 2:25, olha o que diz, alguns versículos antes. O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Então eles tinham uma relação um com o outro de transparência, não só física, né, mas transparência de alma. Eles não se envergonhavam um com o outro. Eles não tinham segredos, eles não tentavam esconder as coisas. Eles tinham uma relação de nudez total. E a última relação é do homem com a criação, né? Deus coloca o homem, no versículo 15, Gênesis 2:15, o Senhor colocou o homem no jardim para cuidar e cultivar. Então existia uma relação do homem com a criação de respeito, de zelo e de cultivo também, de produção e zelo ao mesmo tempo. Essa tem que ser a ordem ideal de relação com a natureza. Cultivar, produzir, isso é bom, isso é justo, mas também de cuidado. Então essa relação do homem com a criação era respeitosa antes da queda. Então o reino de Deus tem 4 princípios, né, que é o amor, verdade, justiça e beleza. E tem 4 relações fundantes do reino de Deus, que é a relação do homem com Deus, do homem consigo, do homem com o próximo e do homem com a natureza, com a criação. Mas aí vem a queda. Entretanto, vem a queda. E aí o homem desobedece. Deus fala para ele, ó, não coma só dessa árvore. Você pode comer das 7.000 espécies que tem. Só dessa aqui você não deve comer. Porque se você comer, você vai morrer. Você vai se distanciar de mim. Você vai entrar em algo chamado morte espiritual. E a morte física também entrou nesse momento, né? Mas eles não morreram imediatamente. Eles começaram a decadência da genética humana começou ali. Por isso que eles viviam muito e ao longo dos anos, ao passar do livro do Gênesis, os anos de vida vão caindo, né? Alguns entendem que é por esse fator. A genética foi se degradando a partir da queda. E Deus tinha dado uma ordem muito simples, só não coma dessa fruta, desse fruto, dessa árvore, do conhecimento do bem e do mal. E ele desobedece, né? Eva é seduzida pela serpente, come, desobedece a Deus, dá ao seu marido, que também come, e os dois caem nessa armadilha. Eles se afastam de Deus, eles morrem. Vão morrer fisicamente depois, mas morrem imediatamente espiritualmente. E a partir daí, essas relações começam a mostrar os sinais da queda. Gênesis 3:10, olha que interessante. Assim que o homem cai, esse homem que andava com Deus na viração do dia, olha o que acontece. Versículo 9, esse é um texto importante. O Senhor chamou o homem perguntando, onde você está?
E aí o homem responde: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e por isso me escondi. Então antes, Deus se relacionava com o homem de uma forma próxima, comunhão. Agora o homem, essa relação foi rompida. O homem se esconde de Deus. O homem agora tem vergonha de Deus. O homem agora está em rebelião contra Deus. Percebem como que essas relações vão sendo rompidas com a queda? E ele fala que teve medo. Isso é um sentimento muito pessoal, né? Isso não existia antes da queda. Agora a relação do homem consigo é uma relação de conflito. Ele tem sentimentos dentro dele que ele tem dificuldade de lidar. Daí surgem os terapeutas, né? A necessidade dos terapeutas. Várias profissões surgem por causa da queda, né? Polícia só existe por causa da queda. No reino vindouro, não vão precisar de polícia. Muitas profissões vão ser extintas, porque tudo já vai ser reajustado como era no princípio. Então a relação do homem com Deus é quebrada, a relação do homem consigo também é quebrada. Esse homem agora tem medo, ele começa a entrar em crise existencial, né? Talvez Adão ainda não, porque ele estava em contato direto com Deus, mas a sua descendência vai começar a entrar nesse processo de crise existencial. O homem com o próximo também, né? Antes essa é osso dos meus ossos, né? Não foi essa a canção que Adão disse para Eva? Essa é varoa, ossos dos meus ossos. Agora olha o que ele faz. Gênesis 3:12. Deus pergunta a ele: o que você fez? E ele responde: foi a mulher. Não foi eu, foi a mulher. Que você me deu, exatamente. Ainda tenta colocar a culpa em Deus, né? E aí ele pergunta para a mulher: e você? Por que você fez isso? Aí ela: foi a serpente. Não é ela. Por quê, irmãos? Isso é o que os psicólogos chamam de projeção, né? É a nossa tendência humana de ter dificuldade em aceitar os nossos erros. É difícil para nós, seres humanos, aceitar que somos responsáveis. A responsabilidade é algo que irrita a gente. A gente não gosta de ser responsável, responsabilizado. Então a gente tende a julgar para o outro, a tentar inventar uma outra desculpa. Né? Foi as circunstâncias, foi a mulher, foi a serpente. Então a queda começa a desarrumar essa relação do homem com o outro. Por quê? Porque agora você não a ama, a sua esposa, você acusa ela pelo seu erro. E vice-versa, né? A mulher acusa o homem também, no caso a serpente aqui, mas no relacionamento a gente vê isso acontecendo, né? No casamento. E por último, o homem com a criação. Gênesis 3:21, acontece o primeiro sacrifício. Ou seja, a criação que estava em ordem, agora Deus precisa fazer roupas de pele para vestir a vergonha de Adão e Eva. Que eles tinham feito só uma folha de figueira, né, para tampar só as partes íntimas. E aí Deus fez túnicas de pele e vestiu os dois. Ou seja, a primeira necessidade de sacrifício, em decorrência da queda. E Apocalipse 11:15 vai dizer, olha que interessante, Apocalipse 11:15. A gente vai dar um salto para o final dos tempos, né? Nós estamos na criação, agora no final dos tempos, olha o que vai acontecer. Aqui está falando das trombetas, Apocalipse 11:15. O sétimo anjo tocou as trombetas, houve fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor. Olha o reino de novo. Ele reinará para todo sempre. Os 24 anciões que estavam sentados, eles diziam, né? Graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era porque assumiste o teu grande poder e começastes a reinar de forma plena, né? Porque ele já reina. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos, de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos, os que temem o teu nome, tanto pequenos quanto grandes. E agora o que ele vai fazer? E de destruir os que destroem a terra. Então haverá um dia de julgamento para aqueles que destroem a terra. Então a relação do homem que antes era de harmonia com a terra, ele guardava e cultivava, agora ele só cultiva, ele não guarda. Ele quer só explorar, ele não quer pensar em renovação, em preservação para as próximas gerações. Não, ele quer só usufruir do máximo que ele puder, porque ele não sabe se ele vai ter amanhã. Não é essa a filosofia do nosso tempo?
É preciso amar como se não houvesse amanhã. Na verdade, não há. Mas na perspectiva cristã, há amanhã. Haverá o amanhã. Então nós temos que amar, nós temos que cultivar como se houvesse amanhã. Entende? E Deus vai destruir aqueles que destroem a terra. Então essas relações foram totalmente deturpadas, irmãos. Mas a grande notícia é, a terceira palavra da estrutura do reino é redenção. Deus cria, houve a queda, houve um desarrumar das coisas, mas Deus nunca é pego de surpresa, Ele é soberano, Ele é onisciente. E Ele já tinha um plano antes da fundação do mundo. E o primeiro passo é redimir a terra com a vinda de Jesus. Jesus vem, inaugura esse reino, esse plano de redenção de todas as coisas. Então Jesus vem na terra exatamente para iniciar este processo de redenção. Então a redenção é um processo que vai durar do dia de Jesus veio na terra até ele voltar. Porque depois vai vir a restauração. E tudo vai voltar como era no princípio. E esse processo de redenção que nós estamos hoje, esse é o processo que nós estamos hoje, melhor dizendo. Nós estamos nesse processo de redenção. Jesus inaugurou o reino e nós estamos aqui como embaixadores desse reino. A arte do Daniel foi assim, cirúrgica, né? Porque tem um trono, Deus reinando no trono e uma luz assim iluminando a gente aqui na terra. É isso que Paulo vai falar, essa é a figura que a Bíblia usa. Nós somos embaixadores desse rei. Embaixador é aquele que representa. Quando vem um embaixador de outra nação aqui no Brasil, ele está representando os valores, os objetivos, os princípios daquele reino. Isso é um embaixador. Nós somos embaixadores do reino. E a gente está aqui para redimir todos os aspectos da criação. E cada um tem uma função. Através da sua vocação. Nós vamos ter mensagens, né? Nós vamos ter uma série sobre vocação, e hoje eu não quero entrar nisso. Mas cada um de nós foi chamado para cooperar com Deus na redenção de um desses aspectos da criação. Seja o amor, seja a verdade, seja a justiça, a beleza. Imagina a responsabilidade de um advogado para restaurar a verdade na terra. Trazer verdade à tona. Né? Tem duas pessoas discutindo, eu matei, o outro fala, não matei. Então o advogado, o juiz, ele está ali para trazer a verdade à tona. Quem matou de fato? Quem deve ser punido? Né? Justiça. Então cada um de nós, na sua vocação, é responsável pela redenção de um desses aspectos da criação. Né? Um artista trazer beleza para a terra, trazer uma música boa, um quadro bonito. Cada um de nós tem uma função. As mães, né, hoje é o dia das mães, reatar essa relação do homem com o próximo. Né? A mãe é a primeira que enfrenta a dificuldade de educar o seu filho na relação com o próximo. E ela é a primeira a perceber o fruto da queda, porque o seu filhinho de 1 ano, naturalmente, ele não quer dividir. Ele não quer fazer carinho no amiguinho. Ele quer bater, ele quer pegar o brinquedo. Essa é a nossa natureza. Então a mãe é o primeiro agente de redenção desse aspecto da criação, dessa relação do homem com o próximo, por exemplo. E cada um de nós está aqui para redimir em algum aspecto. Estamos aqui para redimir o amor, a verdade, a justiça, a beleza. E estamos aqui para redimir as relações que foram perdidas. Né? Essa é a função de um pastor. É pegar a pessoa e tentar reatá-la com Deus, porque ela está em rebeldia, já nasce em rebeldia. Né? Essa é a função dos terapeutas, é fazer com que o homem lide bem com ele mesmo. Entenda as suas emoções, as suas... Então, é maravilhoso, irmãos. Essa ideia de reino de Deus é maravilhosa, porque tudo faz mais sentido na vida. Nós somos servos de um rei que tem princípios, que tem fundamentos, e estamos aqui para cooperar com ele na redenção dessas coisas. E trazer uma melhora apontando para o que há de vir em sua plenitude. Isso é maravilhoso. Tudo faz mais sentido com essa perspectiva. E aí um dia, abra comigo, Apocalipse, já está em Apocalipse, né? 21. Um dia esse reino será estabelecido em sua plenitude. E aí nós vamos viver num mundo indescritível. Apocalipse 21,
Verso 3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem passou. Essa ordem caída, essa ordem que nós vivemos hoje, que está em redenção, em processo de redenção, passou. Então um dia esse rei virá para estabelecer em plenitude o seu reino e separar os bodes das ovelhas e continuar o seu projeto que foi dado uma vírgula com a queda. E aí ele vai terminar a segunda vírgula e vai continuar com aqueles que o receberam, que o aceitaram. E aí nós vamos reinar com esse rei para sempre, em plenitude, em um mundo como era no princípio. E que nós tivemos o privilégio de participar do processo de redenção. É o processo que nós estamos hoje. E se nós formos fiéis nesse processo, um dia nós teremos a graça e a glória de continuar esse reino que nós já estamos estabelecendo ele aqui na Terra, nesse processo de redenção. Olha que maravilha, irmãos. Olha que boa notícia. Olha que boas novas. Nós somos súditos de um rei e temos uma missão para cumprir aqui nessa terra. E cada um de nós tem uma pequena missão dentro da sua área, dos seus dons, de redimir todos esses aspectos da criação. E eu queria concluir com 2 textos. João 1,12. Os 2 estão em João. Todo reino existe uma ordem. E para fazer parte desse reino, também existem regras. Não é casa da mãe Joana, como se diz, né, a expressão. Esse reino tem ordem, tem regras. Então, para entrar nesse reino, olha que interessante, João 1,12. Contudo, verso 11, olha, Jesus, né, o verbo, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Rejeitaram, né? Lembra que eu falei no princípio? O coração é o único local onde Deus, entre aspas, pode não reinar, porque ele decidiu soberanamente dar essa prerrogativa ao ser humano, de receber ou rejeitar. Então, os que eram seus não o receberam, rejeitaram. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos. Então, para entrar nesse reino, é preciso receber o rei. É preciso crer no rei. É preciso se submeter ao rei. Essa é a ordem do reino. E no capítulo 3, do mesmo João, verso 3, ele diz algo mais interessante. Jesus com Nicodemos. Olha o que Jesus fala para Nicodemos, né? Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, para entrar nesse reino, é necessário nascer de novo. E ele continua. Nicodemos pergunta: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Ele entendeu de forma literal, né? A figura de linguagem de Jesus. E aí Jesus responde: ninguém pode entrar no reino se não nascer da água ou do Espírito. Então, meus irmãos, para fazer parte desse reino, é preciso nascer de novo, crer, receber o rei. E aqui, a discussão sobre esse texto, o que significa nascer da água e do Espírito, mas uma das possibilidades que eu acho que é a mais possível, é que a água aqui representa a água do batismo. Né? Porque o próprio Jesus vai dizer: quem crer e for batizado será salvo. Então, o crer tem a ver com nascer do Espírito, é nascer de novo.
E o nascer da água tem a ver com essa manifestação pública desse nascimento interior, que é o se batizar. Então, para entrar nesse reino, é preciso nascer de novo. E eu amo uma frase do Hernandes Dias Lopes que diz o seguinte, grava isso. Quem nasce uma vez, morre duas. Quem nasce duas, morre uma. Ou seja, se você só nasceu do ventre da sua mãe e não nasceu de novo, você vai morrer duas vezes. Você vai morrer nessa terra e vai morrer a segunda morte. Agora, se você nasceu da sua mãe e nasceu de novo da água e do Espírito, você só enfrenta essa morte. Você não morre a segunda morte. Olha que maravilhoso. Então, se você nascer duas, você só morre uma vez. Se você nasce só uma vez, você morre duas. É maravilhoso. Então, para entrar nesse reino, é preciso nascer de novo. Então, se você não nasceu de novo, você precisa desse processo de novo nascimento. Você precisa entrar no reino, fazer parte dele. Mas também existe uma segunda possibilidade de pessoas que já, como eu disse no princípio, que já se entregaram a Cristo, mas ainda não entenderam o funcionamento e não se entregaram por inteiro para esse rei. Estão vivendo uma vida mais ou menos. E hoje pode ser uma oportunidade de nós termos um novo nível de entrega no reino de Deus, de sermos pessoas de reino. Não aquelas pessoas que aceitaram Jesus e estão esperando a vida levar elas, porque um dia o reino virá. Mas pessoas de reino, pessoas que se entregaram de fato para o seu rei, são pessoas que estão dispostas a morrer para si mesmo nessa terra. Levar uma vida digna do seu rei. É um nível diferente de entrega. É negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Que, por sinal, é o único caminho, né, irmãos? Não existe um meio termo. Não existe um caminho de cristianismo mais fácil para uns e mais difícil para outros. Deus não chamou só alguns para negar a si mesmo. Ele chama a todos. O discurso dele foi feito à multidão. Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, se você está aqui hoje e não conhece esse rei, você pode fazer parte dele nascendo de novo. Mas se você já faz parte e talvez tenha levado uma vida muito aquém desse rei, uma vida que não glorifica esse rei como ele merece, pelo tamanho sacrifício que ele fez, você tem a oportunidade hoje de se entregar um pouco mais, de negar a si mesmo um pouco mais, de entregar alguma área que talvez Deus não reina e fazer parte de fato de uma forma mais plena desse reino. Então eu queria te convidar a ficar de pé para que a gente ore sobre isso, para que você sonde o seu coração e que você tenha o discernimento de qual desses públicos você é hoje. Aqueles que não conhecem o rei e precisam fazer parte desse reino, ou aqueles que já fazem parte, mas estão vivendo uma vida aquém. Uma vida que o rei merece mais, sabe? Porque o sacrifício dele foi muito grande. E aí nós vamos ceiar, inclusive. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a fazer parte do Teu reino. Não queremos ficar de fora, Pai. O Teu reino vai ser algo maravilhoso. Nós não queremos que ninguém aqui, nenhum dos nossos irmãos, fique fora desse reino. Será um reino de paz, alegria, indizíveis. Então, se você não conhece esse rei, meu irmão, se entregue a esse rei. Se dispõe a nascer de novo, a ter uma nova natureza, a desejar por coisas novas, a adequar os seus sentimentos e as suas vontades aos princípios desse rei, desse reino.
E se você está aqui hoje como um servo inútil, como Jesus disse, um servo que só faz o que se pede, um servo que mal faz o que se pede, você tem a oportunidade, nós temos essa oportunidade de nos entregarmos um pouco mais, de sermos servos úteis, servos que vão ouvir: benditos do meu Pai, venham, tomam posse do reino preparado para vocês desde a eternidade. Que hoje seja um dia, meus irmãos, de entrega total, de uma entrega de um nível a mais, de entrar um pouco mais nessa água, nesse reino que pode nos tomar por inteiro. E não só num lugar confortável, que são nos tornozelos ou nos joelhos, mas que a gente entre de cabeça para esse reino, porque o Rei é digno. O Rei é digno. Nos ajuda, Espírito Santo. O Senhor pode interceder por nós, para que nós nos entreguemos um pouco mais nessa manhã. Cada um de nós. Nos ajuda a nos entregar um pouco mais, Senhor, por favor. E que a gente tome esses elementos, Pai. Que esses elementos, Senhor, se façam parte e representem esse reino eterno do Senhor, que foi comprado pelo Teu sangue, que foi comprado pelo Teu corpo. Pode vir, meus irmãos, tome os elementos. Tome os elementos. Esse pão, meu irmão, foi amassado para nos possibilitar entrar nesse reino, nos tornarmos filhos. Esse pão, que representa o corpo de Jesus, foi amassado naquela cruz para possibilitar a nossa entrada no reino de Deus. E esse sangue que foi vertido naquela cruz nos faz olhar para ele e lembrar que o sacrifício foi grande demais. Então nós temos que viver uma vida à altura. Se nós fazemos parte de uma forma desleixada do reino de Deus, olhe para esse sangue e relembre o tamanho do sacrifício, quanta dor foi despendida para que nós possamos fazer parte desse reino. Então não faz sentido vivermos nesse reino se não for da maneira digna do Rei. Então que esse pão e esse vinho nos relembre isso nessa manhã. E a partir de hoje, quando nós sairmos daqui, de tudo que nós fizermos, seja a comemoração com as nossas mães, seja o nosso trabalho, o criar dos nossos filhos, toda a obra das nossas mãos, sejam feitas para glorificar esse Rei que pagou um preço tão alto por nós. Coma dos elementos, divide o pão comigo, que eu estou sem pão. Isso. Esse é o corpo de Jesus, que foi convertido por nós. Esse é o sangue de Jesus, que foi vertido na cruz. Vamos cantar juntos. Como oferta de sacrifício, que a minha vida
oferta vive em seu altar. pois Pra te agradar, foi que eu nasci. Compre em mim o seu querer. faça o que está em teu coração. E a cada dia Eu queira mais e mais estar ao seu lado, Senhor. E a lhe adorar. Foi que eu nasci. Cumpre em mim o seu querer. faça o que está em teu Coração. Mãe, a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Glórias a ti, Jesus. Glórias a ti por comprar povos de todas as nações, Pai. Para que um dia o Senhor venha em plenitude e o teu reino seja completo, Senhor. Muito obrigado, Jesus, por se entregar, para que possamos fazer parte desse reino. E nós queremos viver à altura, Pai, do nosso Rei, que é digno e que não é só um Rei, é o nosso Pai. Obrigado por reinar sobre nós. E nós estamos aqui hoje para abrir o nosso coração para que o Senhor reine nele, Pai. Nós queremos que o Senhor seja Rei no nosso coração, Pai. É o trono mais difícil de ser ocupado e nós queremos que o Senhor ocupe esse lugar. Nós abrimos mão, Senhor. Nós destronamos o nosso eu do trono do nosso coração e colocamos o Senhor reinando nas nossas vontades, nos nossos desejos mais íntimos, para a tua honra e glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém.